como significado o direito elementar de todo mundo ser cidadão de primeira classe nesse país. Sabe, cuidar da saúde do povo, cuidar da educação do povo, cuidar do emprego do povo, cuidar de aumentar a renda da sociedade brasileira, tentar investir o máximo que a gente puder em cultura, em lazer, porque uma das coisas que faz com que as pessoas vivam mais e mais felizes é a pessoa ter acesso às coisas que eles precisam ter. Todo mundo quer ter uma coisinha a mais. E a democracia, quando a gente fala, não é só votar. A democracia é o seguinte: eu quero votar, mas eu quero ter direito. Eu quero trabalhar. Vamos fechar esse 77, gente. Trabalho menor do que o que eu tenho hoje, ou seja, eu não quero mais trabalhar 48 horas, 40 horas, eu quero, 6 por 1, eu quero, colocar o fim da escala 6 por 1, porque a juventude quer mais tempo para estudar, as pessoas querem mais tempo para ficar em casa. Agora mesmo acabamos de sancionar uma lei em que o homem vai ter direito a 20 dias quando nascer um filhinho, ou seja, ele vai aprender a lavar, trocar fralda, vai aprender a dar banho na criança. Tudo isso exige que as pessoas tenham mais cuidado. A parceria que tem que ter no casal. Então, eu acho que essa vai ser uma campanha, eu terei muito, mas muito prazer de ser, dentre todos os candidatos, o único que a palavra democracia está na minha origem, está na minha vida do dia a dia. Portanto, a democracia ela é tão importante que ela fez com que o metalúrgico virasse presidente da República, fez com que o índio virasse presidente na Bolívia, fez com que um Chávez fosse na Venezuela, fez com que um Kirchner fosse na Argentina, fez com que uma mulher fosse a primeira no Brasil, a primeira na Argentina e a primeira no Chile. Então, a democracia tem um valor inestimável e nós precisamos dizer, democracia significa garantir melhoria na qualidade de vida das pessoas. Presidente, bom dia, um prazer estar podendo fazer essa entrevista aqui, dando bom dia também para toda a nossa audiência. E eu tenho uma pergunta que é o seguinte: quando o senhor assumiu esse governo, e fala-se muito pouco nisso, existia um panorama de terra arrasada, principalmente nos programas de benefícios sociais, nos programas onde o Estado oferece algum tipo de rede de proteção para as pessoas que vivem as situações mais difíceis do Brasil. Estamos falando de farmácia popular, que foi um programa que praticamente deixou de existir. Estamos falando do próprio SUS, que não teve assim um olhar. E isso é importante, presidente. Sempre quando a gente fala de SUS, mesmo o nosso campo progressista tenta falar, não, porque o SUS é uma maravilha, temos que defender o SUS, temos que defender, é uma maravilha, mas temos também saber que tem gente que vai pegar fila para fazer uma radiografia que demora 6 meses, 8 meses, 12 meses. Ficar falando que o SUS são mil maravilhas mostra que o cara nunca teve que usar nenhum serviço público. Mas o senhor encontrou terra arrasada. E aí teve que, na parte de monitoramento da parte de meio ambiente, teve que refazer tudo aquilo. Na parte de farmácia popular, refazer. Na parte de imposto de renda, atualizar a tabela e não só, levar para R$5 mil a isenção. E tudo isso reconstrói o que foi destruído e cada coisa melhora um pouquinho a vida das pessoas. Mas muita gente cobra a marca do governo, ou seja, uma coisa que mude estruturalmente e para sempre essa realidade do Brasil, que é uma realidade de enxugar gelo e sempre ver as coisas, os ricos ficando mais ricos, os pobres cada vez com menos direitos. O que o senhor pensa em buscar como marca do governo, como a maior mudança estrutural que o senhor pode oferecer para o Brasil, se o senhor conseguir um novo mandato? Você primeiro falar um pouco Vamos fechar, gente, 70 anterior. Veja, na verdade, nós pegamos esse país, era um país de terra arrasada, efetivamente. Você não tinha mais Ministério da Cultura, mais Ministério do Trabalho, não tinha Ministério de Direitos Humanos, não tinha Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério da Mulher. Você não tinha nada. O IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que 2010. Só para você ter ideia. Então, foi um trabalho muito árduo para que a gente reconstruísse. Foram praticamente 2 anos para reconstruir o país. E nós fizemos uma opção. Por isso é que nós criamos o lema União e Reconstrução, porque a gente não queria ficar falando mal do outro governo. Eu ganhei as eleições, eu tenho que governar. Eu não posso ficar só criticando outro governo, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Sim. E nós fizemos coisas para acontecer demais nesse país. Eu depois, vocês vão receber o material, não vou ficar falando o número aqui, porque o povo nem consegue decorar todo o número que a gente fala. Mas eu vou passar para vocês um material que é importante vocês terem, porque só para você ter uma ideia, nós encontramos entre obras de escola, creche, escolas e
sabe, hospitais, quase 6 mil obras paradas. Do Minha Minha Vida, casas que a Dilma tinha começado a construir em 2014 paralisadas. 87 mil casas. E para você reconstruir essa casa, tem todo um processo. É mais difícil até do que fazer um conjunto de habitação novo. Sim. Então, nós muito trabalho. E eu disse o seguinte, o ano de 2026 é o ano da colheita. Nós reconstruímos, preparamos a terra, plantamos. Agora, o que eu tenho dito? Para que eu quero um quarto mandato? Para que eu preciso de um quarto mandato? Ou seja, na verdade, eu tenho na cabeça de que é importante que a gente dê um salto de qualidade, porque a gente discute muitos efeitos e não discute a causa. E eu acho que está na hora da gente discutir as causas dos problemas brasileiros para a gente poder mudar. Na educação, nós começamos a mudar. Eu tenho, só para você ter ideia, nós vamos terminar o nosso mandato com 780 institutos federais neste país. Tinha 140 feitos em 500 anos. Ou melhor, do primeiro, em 1909, até 2003, tinha 150. Nós vamos deixar 780, sabe, institutos federais. Nós, sozinhos, no nosso governo, Lula e Dilma, no PT, nós fizemos mais universidade, mais campo que toda a história do Brasil. Isso é um legado que vai ficar para o futuro, que começa a aparecer. Hoje eu já começo a encontrar procurador da República, já começo a encontrar advogado-geral da União, já começo a encontrar Defensoria Pública, pessoas que foram beneficiadas com o ProUni e com o FIES. Então, isso já está acontecendo. Mas nós precisamos falar que Estado nós queremos daqui para frente. Eu, por exemplo, não quero um Estado em que a gente fique subordinado, quase que sequestrado pelo orçamento secreto. Todo mundo sabe que eu não concordo com o orçamento secreto, 60% do orçamento vai para ser, sabe, para a mão de deputado e senador. Isso não é correto. Não é correto nem para o Congresso, nem correto para o Executivo. Ou seja, nós temos que executar um orçamento porque a sociedade nos deu um mandato para governar esse país. Não é possível que você não acabe com os penduricalhos na história desse país. É preciso acabar com a promiscuidade política desse país. Sabe, os partidos vão ter que compreender que não dá para continuar assim. Não é possível a gente continuar com essa promiscuidade em que, sabe, quase que a verdade não vale mais nada. A verdade não vale, não é levada em conta. Então, por exemplo, vamos pegar o tema segurança pública. O que aconteceu na Constituição de 88? Na Constituição de 88, a gente discutiu a questão da segurança pública. Até lá, então, eram os militares que comandavam a segurança pública nos estados. Nós fizemos uma reforma e colocamos a segurança pública na mão do governo do estado, em que a União praticamente não tem nenhum papel na segurança pública. Ela tem um fundo de 2 bilhões hoje para repassar para os estados e tem a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E aprovou agora a lei antifacção, já sancionamos e eu estou querendo que aprove a PEC, porque eu quero criar um Ministério de Segurança Pública. Porque aí nós vamos ter que definir qual é o papel da União. O papel não tem que pedir autorização para o Estado para você poder, sabe, fazer uma intervenção num crime violento, como o caso da Marielle. Se não fosse a Polícia Federal, a gente não tinha apurado aquele caso. Só resolveu com a entrada da Polícia Federal. E tem outros casos, porque tem muitos estados em que as pessoas não chegam ao fim do crime nunca. Por isso é que diminui o número de homicídio, porque as pessoas não apuram e não resistem. Então, o que nós queremos, na verdade, é fazer uma política de segurança pública muito séria, sabe? Aumentando o número da Polícia Federal, aumentando a inteligência, cuidando da nossa fronteira, aumentando a Polícia Rodoviária Federal, colocando ela para tomar conta das estradas e criar uma Guarda Nacional. Nós temos que ter uma Guarda Nacional para pronta intervenção, sabe? Em caso de bloqueio, em caso de uma facção tentar tomar uma cidade, um bairro, uma vila qualquer. Então, eu sempre disse, para o governo federal entrar na segurança pública, nós temos que ter uma lei que defina qual é o nosso papel. E a hora que aprovar a PEC, na semana seguinte será anunciada a criação do Ministério da Segurança Pública, sabe? Inclusive com orçamento. Compromisso, hein? Porque não dá para a gente cuidar de segurança também, pedindo esmola cada 10 milhões para aquilo, 15 milhões para aquilo. Nós temos que ter um orçamento, se for necessário, um orçamento novo, se for necessário um orçamento robusto, para que a gente não fique brincando de fazer segurança. A sociedade está precisando que o governo federal entre em ação. E para entrar em ação, nós precisamos ter a aprovação da nossa PEC, senão a gente não consegue entrar. Porque hoje a segurança é quase toda da responsabilidade dos estados pela própria Constituição. Então é uma coisa nova. Nós temos que rediscutir, por exemplo, a indústria da defesa no Brasil.
Não pode um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca, com 8.500 quilômetros de fronteira marítima, com 12% da água doce do mundo, com a maior floresta tropical do mundo, com terra rara, com minérios críticos, com tanto petróleo, ser desprovido de segurança. Nós nunca levamos a sério essa questão da segurança. Eu fico brincando com meus militares, daqui a pouco um país menor resolve invadir o Brasil e nós vamos ter dificuldade. Aliás, os Estados Unidos estão com autorização para colocar bases no Paraguai. Então, hoje, o mundo está exigindo que o Brasil pense em segurança com mais seriedade. Pense na defesa do povo, não é na segurança do presidente, é na segurança de 215 milhões de brasileiros. Nós vamos ter que levar mais a sério isso. Inclusive, fortalecer a indústria da defesa, porque um país do tamanho do Brasil não pode ficar desprovido de segurança. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa, e o Brasil não pode ficar vulnerável. Nós somos um país muito grande, com potencial extraordinário, sobretudo agora que apareceram, sabe, o fenômeno das terras raras, que até então pouca gente conhecia, e as pessoas não sabem que a gente não conseguirá fazer bateria, sabe? Isso é uma coisa importante que eu nunca vejo nas conversas. O que são as terras raras? Explica, aproveita que a gente está com uma audiência muito grande, e por que tem tanta disputa por isso que é chamado de terras raras, presidente? Pois é, porque as terras raras têm componentes químicos, ou seja, que permite a gente criar, por exemplo, bateria, sabe, de carro elétrico, chips de celular. Ou seja, tudo que tem hoje digital vai necessitar de você utilizar terras raras. É uma espécie de minério. É um minério, é um resíduo químico que tem na Terra. E o Brasil é a segunda maior jazida do mundo. O Brasil só tem 30% pesquisado do seu território. E nesses 30% a gente tem 23%, é o segundo país do mundo. A hora que a gente pesquisar tudo, a gente vai ter muita coisa. Olha, e os países desenvolvidos querem isso. A Europa é mais democrática. Ela fala, não, a gente quer compartilhar com o Brasil, mas a gente quer transformar... Vamos, gente, vamos fechar essa meta. Industrializar o Brasil. O Flávio Bolsonaro quer dar para os Estados Unidos o material bruto, é isso que ele declarou na semana passada. Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil, é como se eu pegasse o petróleo e falasse, o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demório, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece, e nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai ter parte do processo da luta política. E nós, então, esse projeto de um novo Brasil, com a nova indústria da defesa, o sucesso da nossa nova indústria Brasil, Eduardo, foi muito grande. Se você souber como é que está crescendo a indústria farmacêutica no Brasil, a produção de remédio, sabe? E essa é uma coisa que nós temos que fazer com que aconteça. Ó, só para dar um número, Eduardo, quando eu voltei no Brasil, em 2023, quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil vendia 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei 15 anos depois, eu estava vendendo 1.600.000. Sim. Agora já está vendendo outra vez 2.690.000. Já recuperamos mais de 1 milhão de carros. E esse mês de março agora, só para você ter ideia, nós vendemos 270.000 carros na indústria automobilística, carros e caminhões. 45% a mais do que fevereiro e 37% a mais do que março do ano passado. Ora, por quê? Porque quando os chineses entraram aqui, a indústria automobilística brasileira acordou. Fazia anos que não fazia investimento. Aí vieram aqui anunciar investimento de 190 bilhões de reais, sabe, na indústria automobilística. E na medida que o povo tem mais crédito, o povo vai comprando. Na medida que o povo compra, o mercado cresce. Na medida que o mercado cresce, gera emprego. O emprego gera renda, a renda gera mais comércio. É esse país que nós queremos prometer. É um país em que a gente está trabalhando fortemente na questão da inteligência digital. Estamos tentando fazer parceria com empresas, estamos fazendo parceria com a China. Sabe, não foi aprovado o Redata no Congresso Nacional, mas nós achamos que o Senado pode voltar a discutir o Redata, porque nós temos que construir o nosso data center.
A gente não pode só fazer data center com empresas estrangeiras para tomar conta dos nossos dados. Nós é que temos que tomar conta dos nossos soberania. dados. Porque um data center leva muito gasto de energia e muita água. Isso. E nós precisamos cuidar da água como uma coisa sagrada. Os Estados Unidos não querem mais lá, querem jogar para a gente, né? Esse negócio então nós vamos querer. Não, os países ricos não querem fazer no país deles, querem fazer no Brasil. Gente, é isso. E nós precisamos tomar cuidado. A gente não pode ser enganado como já fomos. Foram 400 anos levando o nosso ouro. O que ficou para o Brasil? Levaram a nossa prata. O que ficou na América Latina? Depois de tantos anos de explorar. A Bolívia não poderia ser rica? O Peru não poderia ser rico? O México não poderia. O que ficou para nós? Nada. Nada, porque levaram, sabe, e vendiam para nós depois o subproduto muito mais valioso do que aquilo que eles levavam. O minério de ferro. Levaram a nossa Vale, levaram o nosso tudo, isso, né? Presidente, até janeiro desse ano, pouca gente acreditava o que aconteceria e aconteceu na Venezuela. Os Estados Unidos sequestraram, vamos usar o verbo correto, né? Sequestraram o Nicolás Maduro, entraram lá, levaram ele para os Estados Unidos. A gente está vendo essa movimentação essa semana com a questão do Irã, e tudo isso vem da mesma pessoa, que é o Donald Trump. As ameaças a Cuba. As ameaças a Cuba, que já colocou na mira, dizendo que é o próximo, né? E Cuba numa situação dramática nesse momento, inclusive, nós estivemos lá, né? O Edu esteve lá, eu estive lá em dezembro, muitos dias sem luz, o povo na rua, uma situação muito complicada mesmo. O senhor acredita ou teme e já está se preparando para caso nas eleições o Trump diga que não reconhece as eleições brasileiras? O senhor acha que é uma coisa possível de acontecer? Olha, eu, pelo que eu tenho visto do Trump nesses anos, nada com ele é impossível. O dado concreto é que não tem nenhum país do mundo, eu vou repetir, não tem nenhum país do mundo que tem o direito de levantar qualquer suspeita sobre o processo eleitoral brasileiro. E vou te dizer uma coisa, Demore. A minha eleição, eu vou dar um exemplo, eu fui, desde que tem eleição para presidente da República, ou eu fui o primeiro ou eu fui o segundo. Quando eu não fui candidato, a Dilma foi 2 vezes. Quando eu não fui, o Haddad foi o segundo outra vez. Ou seja, numa demonstração que, se fosse possível roubar com a urna eletrônica, o Lula não seria 3 vezes presidente da República desse país. Não seria. Vamos, então, gente. Ninguém, nem Trump, nem Macron, nem Xi Jinping, ninguém nesse mundo tem o direito de colocar sob suspeito o processo eleitoral brasileiro, sabe, pelo comportamento da nossa justiça eleitoral e pela seriedade das urnas. Mas se ele fizer, presidente? Se ele fizer, nós vamos dizer que ele está mentindo, que não é verdade. Se ele fizer, ele vai ter um enfrentamento político desnecessário. Você acha que isso pode porque causar quando eu contei com o Trump, Demora, eu disse para o Trump o seguinte: olha, eu tenho 80 anos de idade. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, ele vai fazer agora. Portanto, nós somos 2 octogenários, a gente tem que conversar com seriedade a relação dos nossos países. São 201 anos de relação diplomática. O Brasil não quer briga com os Estados Unidos, o Brasil não quer briga com o Uruguai, o Brasil não quer briga com a Bolívia, o Brasil não quer briga com ninguém. O Brasil quer respeito, porque a gente gosta de respeitar. Então, os Estados Unidos têm direito, nós temos direito. Vocês têm interesse, nós temos interesse. Vamos sentar na mesa de negociações e vamos ver o que é cada um. Por exemplo, crime organizado. Eu falei para o Trump, olha, você quer combater o crime organizado? Nós estamos dispostos a combater o crime organizado. Aliás, tem alguns bandidos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Até moram em Miami. Mostrei até fotografia da casa para ele e mandei um relatório das pessoas que nós queremos pegar que estão lá. Setor do petróleo, né? Se quiser combater, a nossa Polícia Federal está altamente preparada para isso. A nossa Receita Federal está preparada para isso. E nós estamos dispostos a não jogar fora com discussão inócua com os Estados Unidos o futuro desse país. Então, nós vamos jogar fora. Nós queremos aproveitar essa transição energética, essas coisas de minerais críticos de terra rara e fazer a revolução do século XXI que o Brasil precisa fazer. O Brasil já perdeu muitas oportunidades e nós não vamos perder mais. O Eduardo começou dizendo de política de terra arrasada. Eu, quando entrei aqui em 2003, dizia que o país estava quebrado, que a gente não ia consertar o Brasil devia para o FMI, o Brasil não tinha dinheiro para pagar sua dívida. Nós não só consertamos o Brasil, controlamos a inflação, a economia passou a crescer, pagamos a nossa dívida e emprestamos 15 bilhões para o FMI e juntamos uma reserva de 270 bilhões de dólares, o que era humanamente impossível. Nenhum cientista político acreditava que a gente pudesse juntar 270 bilhões de dólares. E por que nós tomamos a decisão de juntar?
porque a gente sabia que a reserva em dólar para nós era um colchão de proteção desse país. Sabe? E é esse colchão que nós criamos em 2005 que está sustentando o Brasil até hoje, que a gente não é tão vulnerável como outros países. Então, nós já provamos que é possível governar esse país. Agora, é mais fácil governar esse país para 35% da população. Se você quiser tornar os pobres invisíveis, se você não quiser enxergar os quilombolas, sabe, os indígenas, se você não quiser enxergar os camponeses, você governa para 35 milhões, vai muito bem. Agora, eu quero saber é governar para 215 milhões. Eu quero saber você governar enxergando os invisíveis, aquelas pessoas que você não vê, aquela pessoa que você só utiliza ela na época das eleições. E é isso que nós fazemos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!